E hoje nós vamos ver os 8 seres que podem destruir o universo DC em segundos, e o quarto é simplesmente assustador. O Super Choque é mais poderoso do que parece. Eu vou dar choque no seu sistema. Super Choque! Super Choque é Virgil Hawkins. Ele cresceu em Dakota City, ele ganhou um controle total sobre eletricidade e campos eletromagnéticos. Fone e eu não... Houve uma explosão ontem à noite e tinha um gás no local. Ele me modificou, Rich. Saca só! Tem muita gente que acha que ele só solta raios, mas está errado. O poder do Super Choque vem da manipulação eletromagnética. Isso significa que ele controla eletricidade, campos eletromagnéticos, pulsos eletromagnéticos e até mesmo ondas eletrostáticas, e até aparelhos tecnológicos. Ele não cria apenas raios, ele controla o espectro eletromagnético ao redor dele. O Virgil é capaz de disparar rajadas elétricas de alta voltagem, criar explosões eletromagnéticas, paralisar inimigos com choques precisos e sobrecarregar sistemas tecnológicos, e até criar tempestades elétricas localizadas. Veracruz, Rio de Janeiro. E em níveis mais altos, ele já conseguiu produzir energia suficiente para derrubar estruturas gigantescas. Ele controla a intensidade ao seu bel prazer, o que vai de um choque leve até algo equivalente a uma descarga industrial. Vão tão cedo? Não querem lembrancinhas da festa? É aqui que vem a parte mais subestimada dele. O Super Choque pode criar campos de força eletromagnéticos, redirecionar a energia lançada contra ele e absorver eletricidade externa. E também consegue neutralizar armas eletrônicas. Dê as luzes para espantar as baratas. Esse foi o meu soco elétrico, é chocante, não é? E até desativar cidades inteiras via pulso EMP. Ele é praticamente um pesadelo para qualquer herói ou vilão tecnológico. Até mesmo Tony Stark teria muito trabalho contra ele. Até mesmo pro Cyborg é complicado. E uma das marcas registradas do personagem, Virgil pode magnetizar objetos metálicos e usá-los como plataforma de voo. Ele literalmente voa em uma tampa de bueiro no início da série. Quer dizer o que ligou isso aí? Ou fala direito ou então não diz nada. Ele não é um herói, não é um vilão tradicional. Ele é o último Isariano. Ele é o lobo. Quem é você? O meu capitão. O nome é Lobo. L como em lacerar. O como em ocaso. P como em banir. E é aqui que começa a parte simplesmente absurda. O lobo não é apenas forte, ele é biologicamente quebrado. Seu fator de cura é absoluto. O lobo pode se regenerar de desmembramentos, Eu vou te esfolar até não sobrar mais nada. explosões, incineração, decapitação. Fui regenerar minha pele. Mas vocês não vão criar cabeças novas para substituir as que eu vou arrancar. Ele já voltou à vida depois de virar literalmente pó. O seu fator de cura rivaliza ou supera personagens como Wolverine. Ele tem uma imortalidade quase total. O lobo já morreu, mas foi banido do céu e até mesmo foi banido do inferno. Isso por causar caos demais, e o resultado é que ele simplesmente não pode permanecer morto. Nós já vimos que o lobo lutou de igual para igual com Superman. Eu também te amo. E sobreviveu a algumas explosões planetárias. E pasmem, ele quebrou os ossos de diversos kryptonianos. O maior Lanterna Verde de todos os tempos, de Hal Jordan. Puxa, e você me achava verde antes. Cada Lanterna Verde carrega um anel de poder alimentado pela energia da vontade. O anel do Lanterna Verde é considerado uma das armas mais poderosas do universo da DC. No dia mais claro, Na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal há de venerar. Quando a Lanterna Verde tiver que enfrentar. Com o anel, Hal ganha habilidades absurdas. Voo interestelar, Quero que todos retornem a Oa agora. Nós só temos uma chance, uma única chance.
Ele pode viajar entre galáxias em minutos, criação de construtos, qualquer objeto pode ser criado com energia verde. Armas, armaduras de dragões gigantes, aviões de combate, tudo dependendo da sua criatividade, e até mesmo escudos indestrutíveis. O Anel já foi capaz de criar campos de forças e de resistir às explosões planetárias. Hal ainda consegue disparar rajadas de energias devastadoras, e com o poder do Anel é possível até mesmo respirar no vácuo do espaço. O Anel ainda permite a comunicação com qualquer espécie, a tradução universal, além de ter um computador cósmico. O Anel possui inteligência avançada e acesso a informações universais de todos os seres. E Hal, entre milhares de lanternas, sem dúvidas é especial, e sua força de vontade é considerada uma das maiores do universo. Ele já conseguiu resistir ao controle mental, até mesmo entidades cósmicas, à corrupção emocional e à manipulação do medo. Isso fez os Guardiões reconhecerem algo raro. Hal Jordan poderia se tornar o Lanterna Verde mais poderoso da história, porque a Supergirl pode ser uma das kryptonianas mais poderosas da história da DC. Então capricha na mira. Supergirl é a Kara Zor-El, filha de Zor-El e Allura. Como kryptoniana, sob um sol amarelo, Kara absorve radiação solar e a converte em poder. Ela possui a força sobre-humana extrema, velocidade próxima ou comparável ao Superman. E vulnerabilidade, visão de calor e até mesmo visão de raio-x. Cosquinha. Me dá isso aqui, falou? Super audição, super sopro, o sopro congelante e uma longevidade extrema. Ou seja, ela também tem um combo do Superman. Mas aqui vem um detalhe importante. Diferente do seu primo, Kara passou parte da sua vida em Krypton. Ela tem memória muscular, cultura kryptoniana e o seu trauma real. Que garota, hein? Hoje faz 21 anos, mas prefere treinar do que passear pela cidade comigo e Canário. Pelo menos tentamos passar algum tempo com ela. Já pensou como ela se sente? Ela nunca foi da Terra. Shazam. Preciso de uma ajudinha aqui, Shazam! O diacho! Eu tô grande! Agora ele possui o poder dos deuses, sabedoria de Salomão, força de Hércules, resistência de Atlas e o poder dos relâmpagos de Zeus. Eu estou forte! A coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Rápido! Ele se tornaria o herói conhecido como Shazam, ou como já foi chamado por muito tempo, Capitão Marvel, terrível Adão Negro, no de Black Adam, o Adão Negro, um guerreiro antigo, um campeão escolhido há milhares de anos pelo mago Shazam, um homem que recebeu os poderes dos deuses, com força, velocidade e magia, e poder suficiente para rivalizar com os maiores heróis da Terra. Mas diferente de todos os outros campeões, Adão Negro não queria proteger o mundo. Ele queria governá-lo com seus punhos de ferro. Um ser que derrotou o Superman, superou o Flash e que copiou o poder de todos eles, o Amazo. Liga da Justiça. Uma habilidade incrível de copiar qualquer habilidade, qualquer poder de qualquer ser. Cada ataque, cada poder e cada habilidade apenas tornava Amazo mais forte, mais completo, mais perfeito e mais impossível de se vencer.
Amazo não era apenas uma máquina, ele era algo mais. Ele era um ser que questionava sua própria existência, vezes que muitos viram a Liga cair diante de alguém. Amazo era algo novo, algo que nenhum universo nunca tinha visto antes. Uma máquina que aprendeu a pensar, um ser que aprendeu a questionar e evoluir. Dê like, se inscreve no canal, dá aquela moral no LivePix, vou deixar aqui nos comentários, no comentário fixado. Valeu, até o próximo vídeo. Dá uma olhada nos produtos, eu coloquei aqui no vídeo pra vocês, todos referentes à Liga da Justiça. Valeu, até o próximo vídeo. Dá aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Tá o LivePix aqui na tela pra quem quiser ajudar o canal. Qualquer ajudinha, qualquer força que vocês puderem dar, eu já agradeço. Tamo junto. De R$1, 2, qualquer coisinha já ajuda. Valeu.